Boa noite a todas, a todos. Eu queria começar primeiro pedindo licença. A gente tinha combinado aqui de fazer o protocolo falar sem máscara para ouvir melhor. Está tudo bem desse jeito? Para todo mundo? Então tá joia. É um prazer estar aqui com vocês, né? O meu nome é Rafael Cortes, eu sou cientista político e sócio da Tendências Consultoria, que é uma casa que basicamente faz projeção macroeconômica e setorial. E o meu papel dentro da organização é tentar mensurar, apontar os ventos para onde está indo o mundo da política, né? Aproveito aqui, inclusive, para reforçar o agradecimento com o Paulo. A gente já teve diversas oportunidades fazendo essas conversas, né? Diante da importância que o quadro político ganhou, se a gente quiser entender para onde vai a economia brasileira e, no limite, se a gente quiser entender como são precificados os ativos brasileiros, que no fundo é o que vocês estão trabalhando e operando no dia a dia. Então, é uma longa cadeia, né? Uma longa cadeia causal entre o mundo da política, decisões de agenda econômica e o impacto em termos de crescimento e atividade, né? Então, a gente tinha combinado falar brevemente aqui uma introdução do que a gente espera para 22, né? Tentar responder se vai ser um feliz ano novo, né? Em 22. Isso depende um pouco se a gente está gostando desse, né? E se a gente gosta de aventura, né? Quem gosta de aventura pode comemorar que 22 vai ter bastante aventura. Significa que a gente vai ficar rico e pobre só que diariamente ali por conta da volatilidade esperada para os ativos brasileiros, porque em parte vai responder a questão eleitoral. Sobretudo taxa de câmbio, mas, enfim, a gente conversa melhor ao longo do caminho. Então, nessa fase, nessa etapa inicial da minha fala, primeiro fiquem à vontade de qualquer questão política, mesmo que eu não contemple nessa fase inicial, por favor, não hesitem em me interromper. Mas a minha ideia inicial é tentar responder duas questões, né? Primeiro, o que a gente espera do cenário eleitoral, né? Basicamente, quem que vai ganhar a eleição presidencial de 2022. E um segundo ponto uma vez encerrada a eleição, o que fica? Qual que é a tarefa do próximo presidente? E aí, quase que independente de quem ganhar, né? Tem alguns problemas da agenda econômica que precisam ser endereçados se a gente quiser sair de um patamar de crescimento. A Denise vai falar um pouco melhor, né? No nosso cenário, a gente está esperando um crescimento de 0,5 para 2022, ou seja, bem baixo, né? Sobretudo que a gente já vem numa série histórica com crescimento abaixo do potencial, então não é nada animador. Então, em parte, para a gente conseguir que o próximo ciclo político, e aí eu me refiro a um mandato de 4 anos, seja acompanhado de crescimento econômico mais pujante, portanto, de valorização dos ativos brasileiros, a gente precisa fazer um dever de casa. E é sobre esse dever de casa que eu gostaria de conversar nessa segunda parte da nossa conversa, tá? Então, o quadro eleitoral, o que eu acho que é importante, a minha sugestão para vocês acompanharem ao longo do tempo e tentarem antecipar, que no fundo é um exercício de antecipação desse resultado, que isso vai fazer muita diferença de como é que vai ser a economia em 22, mas já pensando também nesse ciclo 23, 27. A minha sugestão, gente, é que vocês olhem a eleição presidencial como um plebiscito, como um referendo do governo. A eleição presidencial é um momento que o eleitor vai punir ou recompensar o desempenho de quem está lá sentado na cadeira. Vamos imaginar um cenário em que a avaliação de governo, que hoje está num patamar de 20 e poucos por cento, então o eleitorado, né, quando a gente pega no eleitorado, em torno de 20%, um pouquinho acima, dependendo da pesquisa, avalia o governo como ótimo e bom. A rejeição, o ruim e péssimo, está na casa de 53%. O que o eleitor está dizendo? Que ele não está gostando do que ele está vendo. Por razões diferentes, por razões que variam conforme o grau de escolaridade, conforme o nível de renda, conforme filiação religiosa, tem uma série de fatores que estão por trás lá de por que alguém gosta ou não gosta de um governo. De todo modo, é um bom termômetro para a gente olhar que, se eu estiver mais ou menos na direção correta, tá, e a eleição for um plebiscito do governo,
que 22 vai ser alternância de poder. Porque uma maioria do eleitor não gosta, nesse momento, do desempenho do governo. Claro que tem campanha, a gente vai chegar lá, qual pode ser o efeito da campanha nessa percepção do eleitor. Mas, pelo que a gente sabe hoje, se a eleição fosse hoje, né, eu não teria muita dúvida em dizer que o governo perderia, né, a campanha de reeleição perderia, independente do adversário. Se for para o segundo turno Lula-Bolsonaro, perde do Lula. Se for Moro-Bolsonaro, perde do Moro. Se for Dória-Bolsonaro, perde do Dória. Tá? Por que isso? Justamente por conta desse ponto. A sociedade não quer, nesse momento, a continuidade. As pesquisas estão todas mostrando uma rejeição acima desses 50%. Tá? Como é que a gente pode ver o patamar de votos que a gente espera da campanha de reeleição? É essa taxa de ótimo e bom. O ótimo e bom, quando sai na pesquisa lá no Datafolha, em várias outras que tem outros institutos que estão aparecendo, o ótimo e bom é mais ou menos o patamar de voto esperado do presidente no primeiro turno. Porque é um cara que realmente gosta do governo. Ele não precisa de campanha eleitoral, ele não precisa saber quem que é o adversário, quem que vai ser o candidato, quem que vai... Porque ele gosta do governo. Então, se ele gosta do governo, ele premia o governo com voto. Não é por um acaso que, quando a gente olha a intenção de voto do presidente Bolsonaro nesse momento, em linhas gerais, está um pouco acima de 20%. Tem umas que estão 23%, 25%, 26%, mas é basicamente dentro da margem de erro e muito próximo dessa taxa de ótimo e bom. É muito próximo da taxa de ótimo e bom. Então, olhem na pesquisa, saiu ótimo e bom, pensem lá, isso é o patamar de voto do primeiro turno do candidato à reeleição. O ruim, péssimo, é o patamar de voto do candidato de oposição. Que é aquele, quando a pessoa não gosta, né, não gosta do governo, ela escolhe aquilo que, de fato, o candidato tem uma imagem distante do governo. Nesse momento, quem que é? O ex-presidente Lula. Por que não é? As pesquisas não estão dando... no primeiro turno estão dando uns 46, 45 de intenção de voto para o Lula, e não uns 50. E tudo bem, tem gente que não gosta do governo, mas também não vai muito com a cara do Lula, baixa um pouco o patamar, mas está próximo. Já é um bom indicador da intenção de voto do candidato, que é percebido para o bem ou para o mal, né, sem fazer juízo de valor, que é percebido como alguém distante de um governo que a maioria do eleitorado, nesse momento, não gosta. Tá? E aí vamos se perguntar, bom, e onde fica a terceira via nisso? Né? Sobre esse raciocínio, onde fica a terceira via? Né? E essa é uma pergunta importante, porque o cenário de câmbio que a Denise e o Paulo vão trabalhar tem muito a ver com as perspectivas da terceira via. Então, vamos imaginar um cenário em que a tal da terceira via, depois a gente discute quem vai ser, quem é mais competitivo para ocupar esse espaço de terceira via. Se a terceira via começar a crescer, o câmbio vai responder muito rapidamente. No sentido, olha, essa polarização Lula-Bolsonaro, que nesse momento é vista com algum risco, isso vai afetar a taxa de câmbio, porque as pessoas já vão, olha, tem uma chance de terceira via. Então, tem uma perspectiva positiva. O investidor externo começa a, eventualmente, fazer alguma aposta de que essa terceira via possa triunfar e que o cenário econômico melhore lá na frente. Então, olhando para esse 22, né, para a gente navegar ao longo de 22, e a gente espera muita volatilidade dos ativos a partir das pesquisas eleitorais, tá? Primeiro, então, ótimo e bom governo, rejeição, oposição. O que é a terceira? Onde está a chance da terceira via? Isso independente ainda do nome, a gente chega lá. Ela tem chance, se a eleição de 2022 virar uma eleição parecida com 2018. Vamos lembrar lá de 2018. O governo Temer com uma rejeição acima de 80%, um ótimo e bom abaixo de 10%. O que significa que ninguém gostava do governo e tinha uma rejeição muito alta. Era uma rejeição tamanha que foram 2 candidatos para o segundo turno que não eram identificados com o governo. O Haddad, né, o ex-prefeito de São Paulo, e o
presidente Bolsonaro, então candidato, que era visto também como muito distante daquela política tradicional. A gente estava lá naquele ambiente pós-Lava Jato, uma percepção de mal-estar, uma percepção de mudança, de anti-mainstream, e acabou dando vaga para duas pessoas que não são continuidade do governo. Quem que era a continuidade do governo, provavelmente a gente não vai lembrar. A gente tem que fazer um esforço para lembrar quem que era o candidato que representava o governo lá em 2018. Eu arriscaria uma parte que a gente não vai lembrar, que é hoje o atual secretário Meirelles, que era ministro da Economia do Temer e que saiu candidato. Ninguém lembra o que aconteceu com o Meirelles, porque era um governo que ninguém queria a continuidade. Aí, independente do candidato, se é assim ou assado, se usa terno, se não usa, se é popular, se fala bem, se fala mal, é muito difícil de um candidato que representa o governo ter um bom desempenho eleitoral com esse cenário de rejeição muito alto. Era tamanha que abriu 2 vagas. Para 2022, a gente espera que abra uma vaga só, ou seja, a campanha de reeleição indo para o segundo turno contra um candidato, uma vaga de oposição, que deve ser ocupada pelo ex-presidente Lula. Então, o cenário que a gente julga que tem maior probabilidade de ocorrência em 22 é um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O que significa que se preparem, porque tem muita volatilidade. Então, tem até uma tendência de depreciação no câmbio por conta desse barulho. Quem que é o nome que pode ser essa terceira via? Na minha leitura, se a gente tiver que escolher um entre Ciro, Dória, Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, escolham esses que estão aparecendo como possíveis candidatos. Quem parece ter um eleitor com alguma marca um pouco mais definida é o Moro, que é o que tem mais condições de surfar entre o eleitorado que não gosta do Bolsonaro e não gosta do Lula, né? Porque ele, de alguma maneira, virou antagonista de ambos, né? Então, isso pode ajudar ele ter um patamar de preferência mais alto que os demais, mas ainda assim insuficiente para ir para o segundo turno, tudo mais constante. O que pode mudar? Esse cenário que o pessoal da economia vai falar depois, é um cenário pior do que eu esperava. Então, crescimento mais baixo, inflação muito mais alta, taxa de desemprego não recuperando, e aí, eventualmente, a gente pode ter a tal das 2 vagas olhando para o segundo turno. Até aqui está fazendo sentido, assim, um pouco... É uma sugestão de leitura para que, nas próximas pesquisas e ao longo do caminho, vai ter muito, né, sai muito na mídia, quem é o candidato, quem coliga com um, quem coliga com o outro, se é carismático, se não é. Não estou dizendo que tem zero importância, mas eu acho dificilmente a gente sai dessa lógica entre eleição premiando ou punindo o desempenho do governo. Vocês vão me perguntar, bom, e se eventualmente o governo fizer Auxílio Brasil, fizer programa de crédito, e se pode dar uma puxada, e aí o governo de novo recuperar o favoritismo que era dele há uns tempos atrás? Eles podem falar melhor, os economistas, isso vai ser um problema de economia. Na tendência, a gente não espera uma recuperação dessa economia tão forte a ponto de colocar o presidente Bolsonaro como favorito de 2022. Por isso que eu comecei falando que ele deve perder tudo mais constante num segundo turno, independente de quem for o adversário, né? Posso eventualmente estar errado em relação a essa composição, vamos ter um segundo turno entre Moro e Bolsonaro, tem uma maior chance de vitória do Moro, isso independente do candidato. Então, acho que essa é a primeira parte, é a eleição, né? Eu já estou passando aqui, provavelmente o Paulo, já estou estourando um pouco do tempo, peço só mais 2 minutinhos, Paulo. Que é bom bom, teve eleição, e aí, né? Qual que é a próxima agenda? O que é importante para a gente sair desse crescimento de meio para um crescimento um pouco mais robusto no próximo ciclo? Primeira tarefa de casa, resolver o problema fiscal, que é cansativo, que é chato, que está toda hora, né? Precisa fazer ajuste fiscal, precisa cortar gasto, etc. e tal. Mas o que tem acontecido é que, de fato, o mundo da política não consegue fazer ajuste fiscal. Não consegue fazer pelo lado das receitas, ou seja, não consegue aumentar a carga tributária, porque não tem espaço para aprovação no Congresso. E também não consegue cortar gasto,
porque vocês terem uma ideia, quase mais de 90% do orçamento é rígido, não pode mexer. Então, a parte que dá para o sujeito cortar gasto, alocar de uma maneira diferente, é muito pequena. O resto ou é gasto obrigatório ou está lá na Constituição. Está lá mais do que obrigatório. É constitucional. Tem status constitucional. Então, diante desse cenário, o programa fiscal permanece. A economia brasileira não consegue fazer o superávit primário, né? Não consegue gastar menos do que arrecada. Se não consegue fazer essa contenção fiscal, a dívida sobe. Se a dívida sobe como proporção do PIB, os agentes econômicos começam a ficar um pouco com o pé atrás em relação à economia brasileira, e aí todo passo, né? Câmbio deprecia, inflação aumenta, taxa de juros tem que ser mais alta para controlar essa inflação, o crescimento vem para baixo. Esse é o primeiro passo. Então, o próximo presidente, ele tem que ter, pode parecer um jargão, mas ele tem que ter a tal da liderança política. E o próximo mandato é um mandato que ou vai precisar aumentar a carga tributária ou vai precisar cortar gasto. Não dá mais para a gente ficar nesse atual cenário, que é um cenário que, olha, então agora precisa dar gasto, precisa fazer o Auxílio Brasil, não tem espaço no orçamento. Então vamos encontrar onde está o espaço no orçamento. Aí alguém olha lá, está nos precatórios. Aí faz PEC para mexer nos precatórios, que é para encontrar gasto, espaço para gasto. Então, vai ser isso. Então, eu quero fazer tal coisa. Sou eu que estou. Gente, alguém no Webex está com o som aberto. Só para... Então, voltando, né? A gente não tem mais espaço. Então, alguém que quer que seja feito, que quer fazer gasto, não cabe mais no orçamento. Aí precisa voltar, passar uma emenda constitucional e mexer no tal da emenda do teto do gasto, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, porque é um item da agenda fiscal super importante. Então, essa é a condição, não é suficiente, mas é a condição necessária para a política entregar condições de ter uma economia crescendo mais do que essas taxas mais modestas que a gente tem assistido nos últimos anos. Tá? Então, para isso, o próximo presidente realmente tem, de fato, ser bom no que faz. Porque para passar a emenda constitucional, são 3/5, né? Então, votação nominal é difícil. Então, é super importante que o resultado da eleição ajude para a economia. Por favor. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é, dentro desse cenário da eleição do ano que vem, o fator surpresa, né? Porque a gente sabe que São Paulo é uma colégio eleitoral e tal, e a gente teve surpresas, por exemplo, que ninguém apostava quando o Dória foi eleito no primeiro turno, né? Para eleições diferentes, para cargos completamente diferentes. Então, se essa variável, porque é uma variável controlável, o fator surpresa é uma coisa incontrolável, mas a gente está falando do colégio eleitoral, de uma outra condição aqui. Um fato gerador diferente você comparar o pessoal do Sudeste com o pessoal do Nordeste, e eu acho que o Lula hoje também não tem toda essa penetração no Nordeste como ele tinha anteriormente. Então, como é que vocês avaliam essa questão do fator surpresa? Né? Como é que isso é considerado? Até porque eu não sei se o tamanho da amostra no Brasil aumentou, porque historicamente sempre fizeram uma pesquisa com 2.000 pessoas, só que o Brasil cresceu. Né? Então, eu não sei o quanto os institutos de pesquisa têm acompanhado isso daí. E a outra pergunta é em relação ao PIB efetivamente, quer dizer, o crescimento do PIB, para mim, não é crescimento, né, uma estagnação, comparado aos outros países também com problemas, né, que eles conseguem crescer 5%, 7%, o Brasil não consegue de jeito nenhum. O quanto isso é afetado pela figura política que está aí, né, ou, de fato, o país não tem condições realmente de promover crescimentos. Bom, boa. Seu nome? Eliana. Eliana, prazer, obrigado pela pergunta, Eliana. Eu vou começar com a primeira e deixar um pouco as mais espinhosas para o pessoal da economia. Por que a gente não cresce? Né? Acho que assim, é muito difícil de prever. Vi de 2018, que teve um atentado contra um candidato que basicamente ficou 10 dias sem precisar fazer campanha e com uma exposição de mídia enorme. Isso mudou muito o jogo, enfim, a gente tem sempre um pouco de cautela
no desenho desses cenários. Então, a tentativa é o que pode ser diferente nessa eleição, que pode dar, eventualmente, um resultado diferente, um pouco dessa lógica que eu tracei. Eu diria que, do lado da terceira via, tá? Olhando do ponto de vista da terceira via, a primeira condição é a economia piorar bastante. Acho que isso vai ser importante. Agora, no que está de controle deles, o que eles podem fazer para amenizar é ficar todo mundo junto. Então, é formar uma chapa que saia uma candidatura só representando a terceira via. Isso é uma condição super importante, porque o que vai acontecer se não fizer isso? O eleitor, que, pelo menos pelas pesquisas, que de saída fala, olha, eu não quero nem Lula, nem Bolsonaro, e não precisa nem pensar muito, está na casa, é difícil de medir, mas alguma coisa entre 25 e 30. O que pode ser o suficiente para ir para o segundo turno, certo? Né? Precisa de alguém captar esse sentimento e dizer, não, vale a pena investir em mim. Mas, potencialmente, nós estamos falando entre 25% e 30% de um eleitorado potencial em primeiro turno. O que, se obtiver, né, se exitoso, põe uma vaga lá nesse segundo turno. Por isso que é preciso estar unido, porque esses 25% provavelmente vai ter gente que gosta mais do Moro, uns que gostam um pouco mais do Dória, um que gosta um pouco mais... Mesmo que seja pequenininho, numa eleição tão disputada, qualquer ponto percentual vai ser importante para esse cenário da terceira via crescer. Então, se a gente pega as pesquisas hoje, é mais ou menos assim, Lula 40 e poucos, Bolsonaro 20 e poucos, Moro 10, 12, 8, dependendo da pesquisa, Dória 4, 2, Ciro 5, e aí, dependendo do cenário, ganha mais uns pontinhos. Se a gente somar todos esses pontinhos desses pequenos, fica muito próximo do patamar que o Bolsonaro tem hoje. Por isso que uma tarefa para ajudar na terceira via, que seria a surpresa, porque o cenário básico de quase todo mundo é Lula versus Bolsonaro no segundo turno, começa com todo mundo estar junto. Esse é um ponto importante para a gente tentar medir um pouco o que pode ser surpresa. De repente, fala, olha, na campanha vai ser só Lula, Bolsonaro e, sei lá, uma chapa Dória, Moro, Dória, enfim. Aí a gente pode alterar, vamos ver qual vai ser esse equilíbrio. Essa acho que é o que pode ser de surpresa e pode quebrar um pouco essa lógica. Porque tem potencial de um eleitorado para brigar lá cabeça a cabeça com esses 20 e poucos % que deve ser o mínimo do segundo turno. Mas precisa estar junto. Isso é uma condição super importante, porque caso contrário fica muito mais difícil, porque acontece o que aconteceu em 18. É a mesma coisa em 18. Meirelles teve um pouquinho, a Marina teve um pouco, o Ciro teve um pouco, o Alckmin teve um pouco. Quem que deu no segundo turno? Lula, PT e Bolsonaro lá em 2018. É muito parecido a lógica, com a diferença que lá atrás, em 18, era Lava Jato, agora é economia, que deve ser o tema mais importante de 22. Só para não deixar passar, tem muita importância o líder. O presidente da República faz muita diferença. A gente viu, se a gente pegar na história brasileira, tiveram alguns presidentes que não sabem fazer política, desde lá de trás. Ou não quiseram fazer. O Jânio, Collor, Dilma e Bolsonaro. Só para citar 4 aqui de cabeça, uns de esquerda, um de direita, um aqui de São Paulo, com alguma variação. Todos esses deu problema de instabilidade política, né? Teve renúncia, teve 2 impeachment e teve um cenário que não teve impeachment, mas o governo não governa. É o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira e o presidente Bolsonaro que dividem a tarefa de governar. Então, para esse cenário ser positivo, 23, 27, tem que ser alguém que faça bem política. É o primeiro passo. Isso vai ser importante para tirar esse efeito de uma figura presidencial que gera, às vezes, muito barulho e aí o investidor corre para lugares mais seguros, por isso que a gente acaba sofrendo. Alguém tem mais alguma pergunta? Posso passar para o Paulo, para o Denise? Então, muito obrigado, viu, gente? Desculpa aí, eu espero ter sido minimamente claro em relação aos pontos que vocês, minha sugestão que vocês acompanhem, e eu estou na tendência, enfim, aqui nos corredores, a gente pode continuar batendo papo. Muito obrigado.